Olá, eu sou o professor Edjofre Coelho. Vamos conversar a partir de agora sobre algumas temáticas importantíssimas com relação ao ENAD. É uma série de podcasts que a gente está preparando exclusivamente para você, aluno enadista, para você que está próximo aí de chegar nesse nível tão necessário e tão esperado por muitos graduandos. E a gente vai, então, fazer uma série de conversas, de atividades, recebendo aqui os melhores profissionais, os especialistas de várias áreas do conhecimento, para a gente conversar um pouquinho sobre essas temáticas tão necessárias e tão de ansiedade aí de muitos de vocês. É uma série importantíssima, leves, descontraídas, com a intenção de fazer com que cada um de nós possamos fazer ali uma discussão sobre temas que muitas vezes a gente deixa escapar ou não possui certos conhecimentos que sejam possíveis ou que deem sustentação para que as respostas possam ser as melhores respostas nessa prova tão importante que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Então venham conosco, fiquem à vontade, a gente vai começar falando hoje sobre política internacional e processo de globalização. Roda a vinheta. Nosso convidado de hoje é o querido professor Rodrigo Araújo Saraiva. Seja muito bem-vindo. O professor Rodrigo é uma prata da casa, é um professor querido do UniFSA, do curso de Direito, queridinho dos alunos. Ele só perde para mim nesse quesito de queridinho, né? Assim, ele tem tentado pegar meu posto, mas ele não vai conseguir tão fácil assim, não. Pelo menos pelos próximos 10 anos, eu espero que não, viu, professor Rodrigo? O professor Rodrigo é bacharel em Direito, possui mestrado em Criminologia pela Universidade do Porto, lá em Portugal. E acredito que o melhor latte do professor Rodrigo é o ser pai da Helena e do Miguel, né, professor Rodrigo? Então, muito bem-vindo nesse momento aqui conosco, professor. Obrigado, professor Edjofre, eu que agradeço o convite. É importante mencionar que essa iniciativa da instituição para os alunos, para a comunidade jurídica como um todo, é muito importante. O ENAD é importante para medir o nosso diploma, que já é reconhecido pelo MEC como nota 5. Então, realmente, é mais uma afirmativa da instituição como elemento de preparo para o alunado. É verdade. A gente tem essa preocupação com relação à discussão sobre o ENAD, não só porque a gente precisa realmente que essa nota ela continue sendo muito bem pontuada, mas porque ela é a congratulação, é a referência de uma formação eficiente, né? Quando o aluno ele se sai bem na prova, significa dizer que, de fato, ele foi bem formado, ele possui todos os artifícios que a gente precisa que ele possua para garantir que essa missão institucional, de fato, aconteça. Mas o que a gente tem percebido é que, por isso a preocupação nossa em conversar sobre essas temáticas geral do ENAD, porque das 40 perguntas, 10 são de formação geral e tratam Sim. de temas dos mais diversos possíveis, temas muitas vezes que nem todas as pessoas estão em prática, em discussão e por vezes não conseguem desenvolver um raciocínio ou muitas vezes não possuem mesmo até conhecimentos pequenos que possam argumentar e falar sobre, dar vazão a esse pensamento. Por isso que a gente resolveu falar hoje sobre política internacional, globalização. Essa é uma temática sempre muito utilizada no ENAD, a gente sempre tem muitas questões que falam sobre isso e, de fato, não é um tema que as pessoas possuam domínio, né? Hoje existe muito, a gente brinca com o tiozão do WhatsApp, que ele vai se meter ali em muitos assuntos, muitas vezes sem ter noção do que está falando, mas é super importante que a gente saiba absorver, entender sobre essas questões que, por vezes, algumas pessoas acham que não interferem na nossa vida cotidiana, mas a gente sabe que o tempo todo nós estamos sofrendo Sim. interferências várias a partir dessas relações internacionais, a partir de todo esse processo de globalização. Então, primeiro, eu queria que você falasse para a gente sobre a sua relação com isso, né? Pelo fato de ser advogado, professor do direito, mas qual é a sua proximidade pessoal, digamos assim, com essa tratativa sobre política internacional? Você gosta de falar sobre política externa? Como é que isso aparece para você? Pronto, professor Edjofre. Eu gosto, na verdade, de política.
seja no âmbito nacional, mas nós temos que ter em mente que estamos no mundo. Então, independentemente de Brasil, Chile, Portugal, Espanha, Inglaterra, nós estamos no mundo. Então, é uma temática que eu creio que devemos todos nos ambientar. E eu sempre, no meu curso de Direito, gostei de várias disciplinas. Tanto que passei por várias delas, né? Leciono por várias delas. E o direito internacional sempre me chamou a atenção pela essa demonstração de ausência de fronteiras, de que o mundo realmente é interligado. E foi onde eu comecei a pesquisar sobre o mestrado fora. Porque foi onde eu pensei que, eu não vim de uma família de José de Freitas do Piauí, eu não moro em Teresina, Piauí, eu moro no mundo, eu sou cidadão do mundo. Então foi onde eu comecei a pesquisar sobre o mestrado fora, em Portugal, o que no começo do curso, nossa mente é um tanto quanto limitada para algumas demandas, alguns cargos, e eu alimentei a docência e aí fui buscar o título necessário para tanto, e aí eu cruzei o Brasil e fui para esse plano internacional e vi de perto o que é a relação internacional, porque vamos dialogar mais à frente com a diferença da política internacional, política externa. Porque quando a gente fala nas graduações como um todo, em todas as possibilidades, inclusive dos alunos que irão fazer ENAD no próximo ciclo, no currículo deles, na própria matriz, não há uma previsão de alguma disciplina que discuta sobre isso, né? Então, as discussões, de fato, elas são interdisciplinares, elas estão ali no bojo das concepções de sala de aula, diferente do direito, por exemplo, que tem algumas disciplinas que tocam diretamente como isso, como a ciência política, né? O direito internacional vai se adequando ali, e vez por outra esse aluno está discutindo coisas mais frequentemente, digamos. Mas nas outras áreas, nos outros cursos, nos cursos da saúde, por exemplo, das engenharias, por exemplo, essa discussão ela não é tão tenaz, ela não é tão frequente em sala de aula, por isso, de fato, que a gente precisa conversar sobre isso para ajudar que esses alunos possam construir um pensamento, possam construir uma resposta que o direcione a um resultado positivo. E aí, será que seria possível, em primeira instância, o Brasil, nosso país, ele sobreviver no mundo sem essas relações, sem uma política externa? É possível hoje não possuir nenhuma relação com nenhum outro país? Não existe um país hoje totalmente isolado do mundo, né? A globalização mostra isso, que a tecnologia fez com que nós sejamos dependentes uns dos outros. Enquanto pessoas, seres humanos, aqui nós estamos no estúdio, precisamos de profissionais, assim como no mundo. Existe tecnologia que o Brasil não consegue produzir, então a gente precisa importar. Assim como existe demandas fora, mais ligadas à agricultura, que é o nosso forte, que nós produzimos e necessitamos exportar. E é uma via de mão dupla, essa é a verdade, porque se nós compramos tecnologia que nós não conseguimos produzir, outros vendem e lucram com isso. Assim como se nós vendemos, por exemplo, laranja, que é o nosso muito forte, soja, enfim, nós também iremos abordar uma necessidade de fora, mas também iremos lucrar com isso. Então é uma via de mão dupla. Hoje todos nós vivemos o que o Emile Durkheim desenhou no que a gente chama de solidariedade orgânica. Somos organismos, coração, pulmão, uns necessitamos dos outros. E o mundo nada mais é do que esse corpo, né, dentro das nossas relações internacionais. Então o Brasil não conseguiria, assim como o outro, viver de forma isolada, produzindo tudo que possui, porque as nossas necessidades são infinitas, mas os nossos recursos, territorialmente falando, são finitos. E aí é muito importante do que você fala, que a gente possa entender também que o fato de possuir relações, seja bi ou multilaterais, com várias nações, não significa dizer que a gente, por exemplo, pense igual àquele país, ou corrobore com uma determinada atitude, uma ação que aquela nação esteja em desenvolvimento ou em realização. A exemplo da relação da Ucrânia com a Rússia, sim, ou quaisquer outras relações aí muito sensíveis que estão acontecendo entre países, Arábias e etc. E nesse momento a gente precisa pensar na definição de diplomacia, né? Então, exatamente, a diplomacia entra aí como um processo de eu preciso desse país, eu também me dou a ele, mas não significa dizer que eu corroboro com o que ele tem feito, com o que ele faz, né? Nesse sentido.
Na verdade, a diplomacia demonstra justamente isso, a necessidade mais respeito à soberania das nações. Vou dar um exemplo básico. O Brasil tem uma ampla relação comercial com a China, mas nós temos valores trabalhistas, sociais, culturais e até de governo totalmente diferentes. Assim como o Brasil, outra ponta, os Estados Unidos. Nós também temos uma relação comercial muito forte e os Estados Unidos têm uma política, por exemplo, de saúde que difere totalmente da nossa. Nós já temos o SUS, os Estados Unidos não têm. Então, as questões domésticas, que a gente chama nacional, elas devem ser atreladas à nossa soberania, ao que nós podemos fazer dentro do nosso território. Com os territórios externos, nós temos um sistema de parceria, respeito, diplomacia, e que vem com os tratados internacionais, as convenções, os pactos, as afirmações de amizade, né, que chama-se hoje em dia, que é justamente essa possibilidade de vivermos em harmonia, assim como na nossa vida. Dentro da minha casa, num apartamento, eu tenho meus costumes, meus horários, assim como o vizinho do lado, grudado em mim, acontece da forma diferente. Então, é a questão do convívio, a questão do respeito. Eu digo que isso dentro da política interna, como também na política externa internacional. Sem dúvida. Vamos supor que esse aluno é nadista, ele esteja numa prova e uma questão trate sobre alguma espécie de comparação entre política externa e relações internacionais. À primeira vista, inclusive linguisticamente, a gente podia até entender que há ali um sinônimo, né? Uma relação. Esse aluno, ele poderia, um exemplo, até usando já esse ponto do sinônimo, ele poderia usar como sinônimo ou ele consegue estabelecer alguma relação de diferença entre esses dois termos? É importante fazer essa relação de diferença, mas não é porque os diferentes, e aí eu atrelo até os países, não é porque somos diferentes, agimos diferentes, que a gente precisa se distanciar. Na verdade, relação internacional é gênero, do qual política externa é espécie. Então, relação internacional é justamente o que eu, por exemplo, vivi em Portugal. Foi um cidadão brasileiro ter uma relação internacional com outro país, obtendo um título e aqui reconhecendo no Brasil. É uma relação internacional. Por quê? Sair da fronteira do meu país, porque quando a gente fala Estado, nós precisamos ver 3 pontos principais: território, povo e soberania. Uma pessoa do povo saiu do seu território, o Brasil não exerce soberania em Portugal e eu me atrelei às regras, tanto que eu tive que estudar a legislação portuguesa. Então, isso é uma relação internacional, é a permissão de que eu possa ir e vir. Fui para Portugal 2 vezes, Porto, voltei, reconheci meu título, e isso é relação internacional. Quando eu falo política externa, é um tipo de relação internacional, mas com um interesse específico. E aí, as nações, elas têm essas suas liberdades de possuírem e estabelecerem políticas externas com aqueles que há esse sistema de troca. Porque essa é a verdade, existe uma via de mão dupla, à exceção de lugares que nós possamos ajudar nas questões humanitárias, que a globalização também permite isso. Não é só no aspecto capital, penso sim que deve ser, mas também nas ajudas humanitárias. Mas a política externa é com aquele país que eu quero estabelecer alguma troca, seja comercial, cambial, tributária, financeira, ou mesmo de pessoas, livre de circulação de pessoas e mercados. Então, é nesse sentido que eu acho e penso que os alunos enadistas devem estabelecer a relação internacional como gênero, do qual política externa é espécie, mais voltada aos interesses específicos daquela nação. Então, acho que está bem clara essa diferença, né? Então, o aluno precisa compreender para que ele possa redigir, possa discutir, que, por exemplo, se a gente consegue facilitar a vida dele. Relações internacionais, ela é um pouco mais leve, né? Ela vai dentro do propósito de acessar um país. Sim, porque somos sujeitos de direito internacional. Certo. E a política externa, ela é um pouco mais ampla, ela é um pouco mais regimentada, né? Justamente. Ela tem que, porque por conta desses interesses que você citou, de comércio precisa ser etc. normatizado, precisa ser disposto através de uma carta, um tratado, uma convenção, um protocolo. A gente discute muito também, não só em relação às políticas externas, mas aqui dentro mesmo, como políticas públicas no Brasil, e a gente até atrela a isso alguns fracassos e alguns números muito, muito defasados no que concerne a diferença entre política de governo e política de Estado, né? E a gente tem sofrido muito com isso, com várias áreas, porque a educação, por exemplo, a gente tem uma tendência, como a educação era uma política de longo prazo, acabam acontecendo mais políticas de governo do que política de Estado, né? Porque normalmente um vereador, um prefeito, um secretário de educação, por exemplo, eles não visualizam, como eles não vão visualizar dentro do mandato, digamos assim. Pequeno curto espaço de tempo. Isso. Resultados, acabam por não priorizar, não plantar algumas ações.
Inclusive com as trocas muito substanciais, trocas de equipes, e aí Sim. você tem o tempo todo nesse investimento, e isso repercute em muitas coisas negativas, infelizmente. Com as políticas externas acontece a mesma coisa, há uma diferença aí de política de Estado e política de governo. Nós temos conseguido fazer isso, os governos têm conseguido, num processo de continuidade, seguir políticas anteriores ou não? Cada governo que entra, zera-se todas as relações e começa-se de novo. Professor Jofre, sendo muito sincero, infelizmente nós temos uma linha muito tênue entre a política que é interna e a política que é externa. Essa é a verdade. A política que ela é como aquele ditado, né? Aquilo que você faz em casa, você leva à praça. Essa é a verdade. Então, muito do que se planta aqui com relação a várias temáticas, seja o aspecto ambiental, seja o aspecto trabalhista, seja o aspecto da ciência, da tecnologia que é investido aqui, a gente leva essa imagem para fora. Essa é a verdade. E infelizmente, plano de governo muda. A gente consegue ver com relação às questões ideológicas, políticas, que eu vou me abster de falar, mas cada presidente que é chefe de Estado e chefe de governo do Brasil, ele em si cumula essas duas situações, porque nós estamos numa situação do presidencialismo, que é diferentemente do parlamentarismo, que nós temos, por exemplo, na Inglaterra, um chefe de governo para governar dentro do país, e o chefe de Estado, que hoje é o Philip, né? Então, nós temos essa diferenciação. Então, é muito característico que o chefe do executivo no Brasil, chefe do poder executivo, que é o presidente da República, ele, cumulando essas duas funções, ele consiga, muitas vezes, levar muito das suas características pessoais, quando na verdade nós precisamos entender que presidente, deputado, senador, vereador, prefeito, dentre tantos outros, são servidores públicos instituídos no mundo público, né? Exatamente. Ali não estão para servir ao seu bel prazer. Então, Rodrigo, presidente, eu não posso implantar, eu não gosto de carne de porco, então não vou importar ou exportar carne de porco, eu vou parar com isso, eu vou só camarão, que é o que eu gosto, por exemplo. Então não pode ser assim, porque nós temos que entender que nós estamos gerindo uma necessidade pública. Necessidade pública é essa que precisa atender tanto a nossa nação quanto as outras, porque se houver um prejuízo aqui, há um prejuízo na engrenagem que roda no mundo. A gente viu isso com a Grécia, nós vimos isso com os Estados Unidos algumas vezes em 1929, nós vimos isso em 2008, né, que aqui nós tivemos uma demanda um tanto quanto menor, porque nos preparamos para isso, mas o mundo foi afetado por isso. Então, nós precisamos entender que cada elemento mundial repercute o elemento nacional. Então, por isso é que essas políticas de Estado, políticas de governo, elas precisam estar alinhadas, porque a linha que separa elas é muito tênue, é a linha territorial que nos leva, que nos toca a Venezuela, que nos toca aqui na América do Sul, que é mais nítida, mas se fizermos uma interpretação de globalização, toca o mundo todo. A globalização é o ponto que eu já ia citar realmente agora, falando de tudo que você acabou de dizer, do como que é necessário a gente compreender essa noção de que, embora nós sejamos um país de dimensão continental, essa soberania ela tem um limite, né? E é muito tênue esse limite, porque, como a gente disse no início, não é possível sobreviver sozinho nesse mundo aí, sem que nenhuma relação esteja estabelecida sobre qualquer égide. A pandemia, por exemplo, foi um exemplo claro, típico disso, né? De como nós sofremos ali em tempo recorde de processos que vinham ali mostrando o quanto nós estamos globalizados. Mas nós estamos globalizados, esse pensamento ele precisa ser muito reiterado, que nós estamos globalizados para aquilo que é positivo, mas que também mexe com tecnologia, com outras coisas, mas também com o que é negativo, com saúde ou com quaisquer possibilidade de problemas sociais, a exemplo, por exemplo, da situação da Venezuela, né? Sim. E de vários outros que a gente tem várias possibilidades de questionar aqui. Então, esse pensamento sobre globalização também é super necessário o aluno entender como um ajustamento e uma relação, inclusive, com a tecnologia, os celulares, os aplicativos, como é que a gente visualiza, como é que a gente consegue compartilhar. Nós recentemente passamos por um apagão nacional de 4, 5 horas, salvo engano, por aí, e foi suficiente para a gente perceber o quanto nós somos dependentes, né? Não é só da energia elétrica, mas é de tudo que vem a partir dela também, né? De coisas simples que a gente um dia fez tranquilamente, que hoje nós não conseguimos mais sem um aplicativo, sem um processo de comunicação em tempo real. Então, a globalização também tem muito isso, né? E é super importante entender. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação do direito,
especificamente internacional, dentro todo esse cenário de política internacional. Como é que o direito se movimenta aí? Como é que ele aparece? Qual a importância dele? Eu particularmente, um pouco leigo, claro que sou, peço desculpas por isso, mas eu acredito que o direito seja uma das áreas que estejam imediatamente inseridas ali por conta desse processo de normatização, de regulamentação, né? O direito internacional ele vai para regular essa situação, para não deixar essas soberanias com relação a potências econômicas se sobrevalerem das potências econômicas inferiores. Então, o direito internacional, principalmente no ponto público, ele visa fazer com que os estados, nações e sujeitos de direito internacional venham a equilibrar-se entre si, que uma soberania, por mais que economicamente seja mais valorizada, ou menos deficitária, enfim, venha a se sobrepor sobre outras economias. É justamente para regular. É por isso que a gente tem a Organização das Nações Unidas, com vários países signatários, salvo engano, 192 países, que justamente sofrem punibilidades, penalidades, se colocam nessa situação para que, em violando a sua soberania, o país que violou também venha a sofrer. Então, como eu sempre digo, uma via de mão dupla. Nós temos o direito internacional público para tratar sobre as nações e o direito internacional privado para dizer, se eu casar com uma londrina, se eu tiver filho em alto mar, se eu pactuar com uma pessoa um contrato na China diretamente e se eu falecer no meio do mar. Então, precisamos dessas situações para que a gente precise ter previsibilidade. O direito, e eu não falo mais nem do direito internacional, ele é um instrumento de controle social para nos dar previsibilidade, segurança jurídica e tratar desse bem comum e essa harmonia social. E aí, quando eu entro na harmonia social, é justamente que a globalização, essa tecnologia, como você disse, é para ser utilizada para o bem e não para a guerra, por exemplo. Então, a gente precisa dessas regulações para que os países, por mais que potências sejam, não venham a usurpar o direito dos outros cidadãos de outras nações, outros países. Ótimo. Então, essa discussão, ela vai muito adiante, tem muitas coisas aí, mas são bem próximas do nosso cotidiano. E aí, para a gente encerrar esse papo, já agradecendo de antemão toda a sua disponibilidade, generosidade de nos ensinar muito sobre isso, e ainda tem muito a fazer, eu queria só que você falasse um pouquinho, numa prática, sobre uma possível questão a um aluno do ENAD, uma questão discursiva. Hoje a gente sabe que a nossa relação internacional dá-se muito por conta da Amazônia, né? Tudo que rege o meio ambiente aí, e que nós temos determinado poder de concentração dessas florestas, e o mundo sempre está de olho ali no Brasil, esteve muito ultimamente, continua, né? Com essa preservação, com todos esses fundos aí que geram a Amazônia com relação ao clima, a todas essas cartas magnas que envolvem esses controles do clima. Sim. Caso caia uma questão na prova do ENAD pedindo para que o aluno faça uma intervenção, uma proposta de intervenção sobre esse propósito de relações que tratem diretamente com o meio ambiente, como é que esse aluno poderia se posicionar? O que ele poderia colocar para a gente considerar uma resposta bem redigida, bem pensada, sabendo que muitas vezes o ENAD ele não quer a opinião do aluno, ele não quer que ele se coloque ali individualmente. Seu eu. Isso, ele quer que ele trate sobre dados, sobre propostas de intervenção, né, sobre posicionamentos de um cunho mais acadêmico mesmo, mais científico. Trata-se de uma resposta mais dissertativa, argumentativa, né? Não é baseando em fake news ou em suposições, e sim com dados específicos. Do que a gente trata? Quando a gente está falando da Amazônia, a gente precisa entender que muito se fala dela ser o pulmão do mundo. E muitos países entendem assim. E eu entendo que o aluno enadista ele pode se valer de outros pensamentos para fazer valer o seu pensamento. Porque, na verdade, como você falou, a opinião dele é o que menos importa. Então, ele precisa Naquele momento não importa. Não importa. Ele precisa ter alguém para se basear, né? Alguém para fundamentar, alguém para citar. Então, eu citaria, como eu falei à frente, o Emile Durkheim, que fala dessa ideia da solidariedade orgânica, de todos precisarmos uns dos outros. E isso faz com que, se precisando uns dos outros, a gente fiscalize uns aos outros, de como estão lidando com esse pulmão do mundo. Então, a Amazônia, ela trata de um direito, como você brilhantemente falou, direito ambiental. Querendo ou não, nós estamos diante de um dos maiores biomas do mundo, de vastidão, não está só realmente no território brasileiro. Então, a Amazônia, ela trata de direito ambiental, que trata de direito difuso. O que é direito difuso? A gente não pode atrelar a parte que está da floresta amazônica no Brasil ao brasileiro. Isso. Porque se trata de um direito difuso, ele é um direito que é para mais de uma pessoa, mas também a gente não consegue identificar quem se vale desse direito. Acontece com o direito
no meio ambiente, direito ambiental, direito do consumidor. Eu não sei quem assiste uma propaganda enganosa e vai consumir aquele produto. Eu não tenho como dizer. Eu não tenho como dizer quem respira do ar da Amazônia. Então, se ela está no mundo e ela é considerada pulmão do mundo, essas políticas externas, feliz ou infelizmente, depende do ângulo ideológico, justo-político que você vai olhar, ela é importante e ela vai acontecer. Porque ao passo que ela é importante para o Brasil com relação a espécies, com relação à produção de material que se é extraído sim da floresta amazônica, quando bem extraído da forma sustentável, de desenvolvimento sustentável, para o mundo ela representa uma floresta realmente que traz uma benesse mundial, com relação ao oxigênio, gás carbônico, enfim. Então, realmente, há essas políticas externas de intervenção na Amazônia, há esses fundos que muitas pessoas se perguntam de onde vem, por que vem para a preservação do ambiente. É porque eu não tenho como cobrar do Brasil atitudes que lhe transpassem os seus aspectos fiscais, da sua preparação de distribuição orçamentária dentro do país. Então, eu não tenho como exigir que o Brasil coloque 1 bilhão de proteção à floresta amazônica, porque eu, país do outro lado do mundo, entendo que ela é importante. Eu tenho que participar. E isso mostra a globalização na sua maior vertente, com tecnologia, mas participativa, com os efeitos. Eu até costumo dizer para os alunos que dá para fazer uma alusão ao efeito borboleta, que um bater de alça de uma borboleta no local pode provocar um furacão no outro. Então, assim, o mundo está interligado totalmente. A pandemia, que é outra temática que pode ser cobrada, demonstra justamente isso. Uma situação isolada na China chegou no mundo inteiro. Lógico, em alguns países com uma dimensão maior, outros menores, porque também revela que o aspecto externo pode ou não influenciar negativamente no aspecto interno se nós tivermos políticas públicas de enfrentamento. A mesma coisa com relação à Amazônia. Se nós enfrentarmos o desmatamento, as queimadas, a mineração dentro do nosso país, não necessariamente a gente vai precisar de tanta intervenção assim, porque a gente estaria cuidando bem. Então é essa reflexão, essa dissertação argumentativa e essas possíveis soluções que nós podemos apontar numa resposta dissertativa argumentativa que pode ser cobrada no ENAD. Olha, muito feliz por suas colaborações aqui, professor Rodrigo, muito mesmo. Tenho certeza que todos os alunos que estão aí com essa previsão de ENAD logo, eles vão conseguir já se desenvolver um pouco mais quando o assunto for política internacional e processo de globalização. Muito grato por sua participação aqui no nosso ENADcast do UniFSA. Espero poder contar com você outras vezes. Eu tenho certeza que sim. Qualquer coisa eu bato na sua porta, né? Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui conversar conosco sobre essa temática. Eu que agradeço, professor, a credibilidade dada pela instituição, na sua figura como diretor de ensino. Parabenizo mais uma vez esse ENADcast. Realmente é uma ferramenta muito importante para os alunos de suporte. Isso demonstra a preocupação institucional da instituição. Parabéns, muito obrigado e sim, estou sempre à disposição. E você, aluno ENAD no UniFSA, a gente finaliza aqui o nosso episódio 1, esperando que vocês se divirtam, façam suas anotações, conversem um pouco mais sobre essas temáticas e a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá!